Colégio Bastos Maia tem orgulho de estar desde 1987, educando com qualidade as crianças, adolescentes e jovens que aqui fazem a nossa razão de ser. Somos uma equipe em busca, acima de tudo, o envolvimento de pais, alunos e professores no processo ensino-aprendizagem. Colégio Bastos Maia, no Boqueirão, Rua Diogo Mugiati, 3057. Telefone 3286-7004. Olá, amigos da TV Transamérica, estamos com mais um programa Verdade e Expressão, debatendo um pouco sobre a política, a conjuntura nacional e estadual, uma semana, quase 10 dias após o término das eleições de 2018, temos aí um novo presidente, que é o Jair Bolsonaro, um novo governador, Ratinho Júnior, e vários deputados federais, estaduais, diferentes do que a gente viu aí nesse contexto político do nosso país. E para falar um pouco, estamos digamos, entendendo o que aconteceu nessa eleição em termos de fake news, de internet. Eu recebo aqui o advogado que é ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Paraná, Dr. Mesael Caetano dos Santos. Tudo bem, Dr. Mesael? Uma honra recebê-lo aqui novamente no programa. Doutor Rafael, é sempre um prazer falar com você, falar com o seu público e mais um presidente, né, o 38º aí da República, um momento extremamente delicado. Foi uma campanha acirrada, quanto entre os grupos políticos quanto as pessoas na rua, e quero dizer que eu nunca vi uma campanha tão assustadora como essa. Foi muito complicado sair na rua nesses dias pré-eleição. As pessoas, você não poderia fazer qualquer comentário acerca de um candidato ou outro, que os ânimos estavam acirrados. Eu frequento muito a Boca Maldita no centro de Curitiba e eu presenciei vários entreveros, como fala o gaúcho, né? Várias discussões, e discussões essas de pessoas que a gente percebe que tem uma certa formação intelectual, engenheiros, advogados, professores, mas na hora que se coloca as paixões acima das razões, aí os ânimos se acirram. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa pelo verdadeexpressão.com.br, pelo Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade Expressão. Pode mandar seu comentário lá, sua crítica, e também pelo WhatsApp, se tiver aí algum comentário, alguma crítica aí, no 4199-613-3677. Agora, você que presidiu essa comissão da OAB Paraná, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Paraná, que é a Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná, o que você pôde ver uma campanha assim muito tensa, uma campanha assim que muitas pessoas desfizeram amizades aí antigas por causa de entendimentos diferentes. O que você pode falar em questão da igualdade racial, no que afetou você que tem uma vivência nessa área aí? Olha, doutor Rafael, é notável, é notório que a sociedade brasileira está polarizada entre grupos sociais, grupos econômicos, e os interesses estão colocados na mesa. Agora, o que mais me chamou a atenção, doutor Rafael, é que o discurso de intolerância do agora presidente da República, Jair Bolsonaro, ele mexeu muito com alguns grupos sociais, principalmente os negros. O Adélio, o principal agressor do então candidato Jair Bolsonaro para presidente da República, ele disse em uma das suas entrevistas que o que levou ele a esfaquear o candidato Jair Bolsonaro foi esse discurso dele de ódio,
de dizer que vai exterminar negros, que vai exterminar gays, que vai exterminar outros grupos sociais. E isso, doutor Rafael, essa intolerância que marcou essa eleição, ela vem, no Brasil, infelizmente, ela não é de agora. Essa intolerância, ela vem desde que o Brasil terminou o período imperial, entrou na República. Os grupos sociais, eles sempre se agrediram. Agora, hoje nós temos imprensa, temos redes sociais, e isso vem a público. E com as redes sociais, principalmente, Facebook e internet, mais WhatsApp, as agressões elas ficam bem notórias, né? Tem pessoas que se você é teu amigo nas redes sociais, mas a gente percebe que quando você entra em qualquer discurso seja ele tratando da dignidade da pessoa humana, tratando de solidariedade, tratando de princípios e valores humanos, ele já te coloca você de um lado e você já passa a ser inimigo dele, como se você não estivesse pregando o que o mundo no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial buscou, que foi sempre a solidariedade entre os povos. Agora, eu atribuo toda essa violência que está ocorrendo no Brasil, primeiro à imprensa, né? Nós abrimos alguns canais de televisão, das 8 da manhã às 20 da noite, a TV só falta escorrer sangue. É difícil você acompanhar. E uma sociedade onde o grau de diferença social é muito grande, onde a desigualdade social é muito grande, e você prega violência, não solidariedade, é óbvio que iria dar nisso. Infelizmente, uma campanha acirrada, um candidato a presidente esfaqueado, me assustou muito, doutor Rafael. Me assusta ainda, né? Eu estou tomando um certo... Foi o primeiro atentado numa eleição. No Brasil, né? Nós tivemos já alguns atentados no Brasil, né? Agora, me assusta muito em ver que algumas pessoas, elas realmente encarnam alguns discursos como se fosse verdadeiro, e as nossas lideranças, hoje, tanto da esquerda, tanto da direita, tanto do centro, tem que tomar um cuidado muito grande. As televisões, os meios de comunicação têm que repensar a sua programação, tem que ser ao meu ver, tem que ser uma programação mais cultural, para que o brasileiro possa raciocinar melhor e o país possa entrar num grau de equilíbrio, de racionalidade, e que as pessoas não se vejam como inimigos, né? Os brasileiros têm que se ver como irmãos, somos da mesma pátria. Não é porque um candidato A ou candidato B tem um pensamento diferente que é meu inimigo, né? Pensa diferente de mim, mas como ser humano ele busca as mesmas coisas que eu quero: uma educação de qualidade para o seu filho, um emprego com melhor salário, um país com menos violência. É isso que todo mundo quer. Agora, infelizmente, parece-me que algumas pessoas elas encarnam um discurso de ódio, de violência, e o outro adversário político, até mesmo no campo do futebol, que é outras paixões do brasileiro, ele vê o outro como inimigo. E dentro dessa intolerância que você tem falado, até onde, na sua opinião, os candidatos em si contribuíram para isso na eleição? Muito, doutor Rafael. Desde o impeachment da ex-presidente Dilma, aquele show de horror que foi aquela transmissão em rede nacional, e muitos discursos de ódio, de raiva, muito discurso em nome de Deus, que estava fazendo uma limpeza na República do Brasil. Então, doutor Rafael, desde o impeachment, até mesmo, doutor Rafael, desde 2013, quando se começou esse processo das pessoas ir para a rua para tentar o processo de impeachment da presidenta Dilma, ali o Brasil entrou numa polarização política, e o discurso de ódio começou a preponderar, principalmente em uma classe política. E
O que você pode analisar dessa campanha? Porque acabou a eleição, o certo seria também acabar as divergências e todos trabalhar em prol do país. Logicamente que a oposição é uma coisa natural para qualquer governo e saudável, porque é necessária a oposição para estar lá fiscalizando, mas o que a gente vê aí que não vai ter uma relação tão saudável entre a oposição e o atual governo. Como que você acha que vai caminhar isso daí daqui para frente? Doutor Rafael, o período pré-eleição, ele foi muito agressivo, né? As fake news que correram no submundo das redes sociais, eu recebi muitas fake news, muitas memes, né? Que eles comentam, né? Muitos memes, né? De intolerância religiosa, de imputar a um dos candidatos que ele era homossexual, que ele era pedófilo, que ele era contra a religião cristã, que ele era contra praticamente tudo e contra todos. Ao meu ver, essas fake news foi a que levou a essa não aceitação de quem ganhou a eleição, o discurso do agora candidato eleito Jair Bolsonaro não foi um discurso de apaziguamento, um discurso de trazer a paz social. Primeiro que ele quebrou um paradigma que, ao invés de chamar a imprensa essa que tem um papel muito importante para divulgar as ideias nesse país, né? A imprensa, desde a democratização, teve um papel muito importante no país. Ele afrontou a imprensa no seu discurso. A imprensa se sentiu um pouco magoada já nesse momento. Aquele momento também, doutor Rafael, aonde ele diz aonde ele faz uma pregação evangélica, uma pregação cristã naquele momento ali, antes dele fazer aquele discurso que ele fez, ele mostra que o lado que ele está, que é um lado aonde a sociedade deve pensar simplesmente pelo lado do viés cristão, e nós somos um país plural, um país laico, um país onde nós temos várias denominadas religiões, é um país onde se tem budista, católicos, evangélicos, de todas as denominações. Nós temos as religiões de matrizes africanas, e o Brasil, desde 1889, desde 1900, o primeiro ato de Rui Barbosa, quando ele assumiu o governo provisório, que ele fez um governo provisório até o presidente Marechal Deodoro assumir, o Rui Barbosa ele disse que o Brasil era um estado laico, né? Tem um decreto, não lembro o número do decreto, mas foi o primeiro decreto que ele se preocupou, foi fazer a separação do Brasil, da República Federativa do Brasil, da Igreja, que disse que o Brasil naquele momento respeitava todas as denominações, seja ela cristã ou não, e a Igreja teve a liberdade de trabalhar o seu papel, que é trabalhar a questão religiosa. Então, desde 1900, desde a primeira Constituição da República, após esse decreto, que é a Constituição de 1891, salvo engano, aí veio a de 30, 37, 46, até mesmo os próprios militares também mantiveram a separação da Igreja do Estado, e também a Constituição de 38 deixou bem claro, né, que a Igreja, que o Estado era um Estado laico e que a Igreja não iria interferir nas questões religiosas. Então, vários jornalistas comentaram esse fato de se fazer um culto religioso num espaço público. Ali demonstrou que ele está privilegiando um grupo cristão, e não foi uma boa mensagem para o povo brasileiro. E também, doutor Rafael, ele deixou uma mensagem muito, muito forte que
que o Estado brasileiro, que a esquerda no Brasil foi vencida em razão da vontade de Deus. Se não tivesse a vontade de Deus naquele momento ali, a esquerda brasileira não teria perdido as eleições. E a gente sabe que não é isso, a gente sabe que as eleições faz parte da democracia, a transição, a mudança de poder, ela é natural nas democracias modernas. Ora, grupo de esquerda, de direita chega ao poder, grupo de centro, e não dizer que um grupo social, um grupo político foi tirado do poder em razão da vontade de Deus. Então é uma mensagem muito, muito forte para o não apaziguamento do povo da República Federativa do Brasil e do povo do Brasil, que nesse momento está, infelizmente, o Brasil realmente está dividido. São 50 milhões de pessoas que votaram em um candidato, são 47 milhões que votaram em outro. Foi 10 milhões de votos. 10 milhões de diferença. 57, 47. 30 milhões de abstenção, é muito grande, mais 8 milhões de votos nulos e parece-me que 2 milhões de votos brancos. Então, realmente, o Brasil realmente hoje não está apaziguado. Agora, cabe às forças políticas tentar colocar o país na balança, equilibrar e que ele faça, de certa forma, um governo de equalização, um governo que possa trazer a paz social para o país, porque é o papel do presidente da República. Agora, ele mesmo no discurso dele, me parece que ele recuou e falou que vai respeitar a Constituição, vai prezar pela democracia, tal. Nesse próprio discurso dele, após a vitória, ele ressalta isso. O que lhe parece esse recuo? Então, Rafael, se não respeitar a Constituição, não governa. A Constituição é a carta máxima da nação, está ali os princípios constitucionais. Inclusive, até o presidente do Supremo, quando foi votar, ele deu um discurso dizendo que quando o presidente toma posse, ele jura o respeito à Constituição. Jura a Constituição. Então, a partir do momento que ele vai assumir no dia 1º de janeiro, ele estará no poder graças ao princípio democrático, presente no parágrafo único da Constituição, onde diz que o poder emana do povo e deve ser exercido em nome do povo. E ele tem que respeitar a Constituição, sim. Tem que respeitar, porque o povo brasileiro, depois de 88, primou por uma democracia plural, por um país onde todos os grupos sociais têm espaço, seja ele de centro, de direita ou de esquerda. As denominações religiosas também têm seu espaço assegurado, e ele tem que respeitar as minorias, ele tem que respeitar a vontade do povo brasileiro, e ele tem que governar para a nação. Ele não tem que governar para grupo A, grupo B ou grupo C. Ele tem que governar para o povo brasileiro. E também acredito que ele terá muita dificuldade para formar a sua composição no Congresso Nacional. Você falou do Congresso Nacional, a gente viu que o PSL fez 52 deputados federais, tem uma perspectiva de chegar até 60, dependendo aí de alguma fusão ou então de partidário, de políticos que cabe se transferindo, né, se filiando ao PSL, saindo do partido atual e se filiando ao PSL. O chefe da Casa Civil vai ser o Lorenzoni, que é do DEM, então já vai costurar ali também com o DEM. Como que você acha? O PT é a maior bancada hoje, 56 deputados. O PDT cresceu 9 deputados, ele foi a 29. O PSB cresceu muito. O PSB cresceu, o PSOL foi de 4, 5 para 10. Como que você acha que vai ser essa governabilidade? Ele vai ter que sentar e conversar com o Congresso. Ele não, esse negócio aí que não vai ter tomado lá da cá, não vai conversar, ele vai ter que sentar e... No próprio discurso dele, ele fez 3 discursos pelas redes sociais, discursos bem curtos. Ele diz que se ele fizer composição com o Congresso Nacional, se fizer o famoso tomar lá da cá, ele disse que está ferindo a Constituição da República. Ele até comentou o artigo 86, parágrafo 1º do artigo 86 da Constituição, que é ali que nasce, que é ali que está todo o processo de impeachment ali de um presidente da República, que são os crimes do presidente da República. E ele mesmo apontou. Agora, eu não vejo, doutor Rafael, de como você governar
num país onde o presidencialismo é de coalizão, se você não compor com o Congresso Nacional. Nós temos algumas bancadas que são bancadas fortes, a bancada do agronegócio, que ele já cedeu um ministro, ele disse que ele vai apontar o ministro da Agricultura, essa bancada aqui vai apontar. Tem a famosa bancada da bala, tem a bancada dos bancos, que é a bancada que representa o mercado, a bancada da Bíblia, agora a bancada da arma, e outros grupos e outras bancadas que irão querer o seu quinhão no governo. Agora, a minha preocupação, doutor Rafael, é que se ele não fizer um governo de coalizão, o Congresso Nacional vai entrar em choque com ele muito rápido. Então, o momento de paz que ele terá no governo dele, se ele não fizer um governo de coalizão com o Congresso Nacional, quem não governou com o Congresso Nacional, quem não fez coalizão, quem afrontou o Congresso Nacional não governou. Fernando Collor de Mello foi impeachmentado, a Dilma foi impeachmentada também porque ela não quis governar com o Congresso no segundo governo dela, ela afrontou o Congresso Nacional, não recebia os deputados, causou uma revolta muito grande dos deputados e impeachmentaram ela. Então, ao meu ver, se não fizer o toma lá da cá, como sempre foi feito no Brasil, não governa. Ou então tem que estar com uma popularidade muito alta para conseguir enfrentar o Congresso. Não consegue, doutor Rafael, porque depende de mudanças. Ele vai precisar de fazer reformas na Constituição e algumas reformas, por exemplo, a reforma tributária. Você sabe, a reforma tributária ela precisa da maioria, né? Precisa da maioria, que é os 3 doutor Rafael. São 308 deputados, parece, né, para tramitar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. E se ele não fizer os acordos que tem que ser feitos, não nomear membros de partidos para fazer parte do governo, ele não vai conseguir governar, doutor Rafael, porque o poder, quem chega ao poder, quer as benesses do poder, esse é o bem da verdade, e aí ele vai contrariar todo o seu eleitorado. E agora o discurso dele foi um discurso que ele irá fazer um governo diferente, um governo sem fazer acordos para governar. Ele quer fazer, o que a gente sente é que ele quer fazer um governo em razão das suas propostas, em razão das suas vontades, a não ser que ele use, né, das famosas medidas provisórias e tem que governar com medidas provisórias. Só que as medidas provisórias elas têm validade de 6 meses, pode ser reeditadas, mas vai precisar, não tem como, porque o nosso modelo é um presidencialismo de coalizão e ele vai ter que negociar com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, e ali não tem jeito, ali tem o toma lá da cá sim. Para ele querer apoio de uma bancada, alguém vai querer nomear um ministro, nomear um diretor de uma estatal, nomear o diretor de algumas áreas, enfim, não vai mudar. Enquanto, doutor Rafael, não ocorrer uma reforma política no país que mude esse modelo, que o presidente não fique tão refém do Congresso Nacional, se não fizer os famosos acordões aí, não governa. Agora, o que aconteceu com a forma de se fazer campanha? O Bolsonaro, saiu com o tempo de TV e rádio de 7 segundos. E a gente teve partidos aí, como o PSDB, que fez um grande acordão, tinha quase 6 minutos, e foi um desastre na urna. Você acredita aí que essa nova forma de fazer campanha aí, ou no caso o Bolsonaro foi o que se adequou, aprendeu mais rápido, em detrimento dos demais partidos? Me parece que o PT, no segundo turno, ele só foi entender esse recado mais para o final da eleição, tanto que na semana final ele conseguiu dar uma crescida. Como que você enxerga esse panorama aí? Então, Rafael, o país o povo brasileiro, ele vem acenando por mudanças, né? Ao meu ver, os políticos pagaram o preço de não fazer as reformas políticas, de não fazer as reformas necessárias. O povo ficou muito irritado com essas reformas que eles fizeram, mini reformas, de destinar uma fortuna de dinheiro, acho que foram
2 bilhões, não sei quanto que foi, para os partidos, direcionaram tempo de televisão para os grandes partidos também. Então fizeram uma mudança para que não mudasse nada, esse é o bem da verdade. E, doutor Rafael, agora, ao meu ver, esse crescimento do candidato Jair Bolsonaro nesse momento, ao meu ver, doutor Rafael, o WhatsApp e as fake news foi que impulsionaram ele bastante, né? A gente ficou sabendo depois aí que há 4, 5 anos eles vêm trabalhando os grupos nas redes sociais, o seu filho lá, que é o principal coordenador, que organizou todos esses grupos nas redes sociais. A gente sabe que nesse submundo aí das redes sociais, eu, por exemplo, eu não fico, doutor Rafael. Alguns grupos eu não consigo ficar nas redes sociais, eu não consigo ficar dialogando com alguns grupos do WhatsApp. Então, ao meu ver, eu tenho uma visão diferente. Eu estava falando com o doutor Rômulo hoje e também com algumas pessoas. Ao meu ver, foi uma onda. Foi uma onda que vários candidatos tiraram proveito de um discurso de ódio, principalmente um discurso de ódio contra o PT. Você não consegue abrir um diálogo nas redes sociais daquilo que interessa, se você quer discutir saúde, se você quer discutir educação, se você quer discutir moradia, se você quer discutir segurança pública, que são o que interessa para nós brasileiros. Não, o que você mais ouvia, doutor Rafael, nas redes sociais é: eu quero tirar o PT, né? O PT é ladrão, o PT roubou e nós precisamos trocar o PT. Então, não teve discussão política. Nos grupos sociais, nos grupos de WhatsApp e de Facebook também, pouca discussão política, mais discurso de ódio. E você sabe, né, que é fácil você atirar pedra. Você atirar é muito mais fácil, né? Você criticar, você xingar, do que você abrir uma discussão normal, o porquê que o país tem problema de educação. Nenhum analista político, nenhum candidato, nenhum cidadão brasileiro discutiu a dívida pública. O país hoje tem uma dívida pública impagável, esse é o bem da verdade. 48% de tudo que o brasileiro paga hoje, de tudo que nós pagamos no Brasil hoje, 48% vai para a dívida pública. O orçamento de 2018 são 3 trilhões e 400 bilhões. Desse dinheiro, doutor Rafael, 48% vai para pagar juros da dívida. E não se discutiu isso, né? Só se tenta dizer que a Previdência Social ela não é superavitária, que precisa fazer e precisa engessar os gastos públicos. Enfim, então nas redes sociais, nos grupos, não se discute aquilo que interessa para o país. Então, foi uma campanha baseada em ataques, né? Até mesmo no horário político, os primeiros 2 minutos, os dois candidatos usavam para atacar o outro. O outro. E só 2 minutos e meio no segundo turno é que foi usado para mostrar algumas propostas. E um dos candidatos não mostrou proposta alguma, né? Não mostrou proposta alguma para o povo brasileiro, ganhou a eleição, né? A sociedade brasileira não sabe o que ele quer para o povo brasileiro, e nós demos uma carta branca para um candidato e vamos agora tentar escrever a nossa história por um candidato que não mostrou o que ele quer para o povo brasileiro. Tudo que ele falou para o povo foi para tentar agradar o seu eleitorado. Não apresentou proposta alguma. Ficou discutindo kit gay, ficou discutindo intolerância, ficou discutindo a questão da escola sem partido. Doutor Rafael, isso não leva a nada ao país, né? Nós precisamos discutir realmente o que interessa para o país. E, infelizmente, não se discutiu temas de relevância para o povo brasileiro. Espero, doutor Rafael, que na próxima campanha para prefeito, que na próxima campanha para vereador e até mesmo na próxima campanha para presidente da República, que os políticos façam uma reforma política profunda e que venha, doutor Rafael, que se discuta a nação. E que não importa, doutor Rafael, eu tenho
um ponto de vista que para mim pouco importa se ganha a esquerda, se ganha a direita. Agora, ao meu ver, o que tem que se discutir é os interesses do povo brasileiro. Nós temos aí um país envelhecendo, nada se falou, doutor Rafael, nada se falou em projetos para defender o SUS, para defender a Seguridade Social. O que nós vamos fazer com os nossos idosos, doutor Rafael? O país está envelhecendo. Daqui 10 anos nós seremos um país de praticamente 50% de idosos. E daí, como é que nós vamos cuidar desses idosos? Não se discutiu isso. Então é preciso, no meu entender, é preciso repensar a forma de se fazer política e pensar no povo, pensar na nação. Agora, a própria presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, falando um pouco da fake news, ela disse que a própria Justiça Eleitoral estava aprendendo como lidar com a fake news. O que você pode falar sobre a fake news, sobre a atuação da Justiça Eleitoral e se você tem confiança aí que para as próximas eleições a gente tem aí mecanismos mais dinâmicos e mais céleres para combater a fake news? Doutor Rafael, nós precisamos, acima de tudo, educar a nossa sociedade, entendeu? Nós precisamos trabalhar valores nessa e um cidadão que tem valores morais, éticos, ele não produz uma mentira acerca de quem quer que fosse. Ele vai trabalhar sempre com a verdade, ele vai tentar convencer o seu opositor com a verdade, né? A verdade vos libertará, né? Um princípio, uma premissa cristã, né? A verdade está acima de tudo, né? A verdade em Sócrates, em René Descartes, em Platão, a verdade ela é suprema porque ela extrai o que é o melhor do ser humano. Né? Agora, ao meu ver, o TSE pecou muito nessa questão, muito lento em dar uma resposta à sociedade brasileira. O partido de oposição, o partido que perdeu a eleição, pediu, doutor Rafael, ele pediu uma liminar para fazer busca e apreensão, para tentar produzir algumas provas, para averiguar se realmente estava ocorrendo esse processo. E depois ficou provado que realmente as fake news existiram, porque o Facebook e o WhatsApp, de vontade própria, expurgou milhares de contas, de grupos do WhatsApp. Uma menina mandou para mim uma informação que esses grupos eles eram criados nos Estados Unidos, Japão, China, em vários países do mundo. Agora, é lamentável saber que o Estado brasileiro, até mesmo com a experiência americana, que teve uma invasão, também um processo desse de fake news muito forte. Então, eu acho que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, deveria se adiantar e mandar uma equipe nos Estados Unidos para ver o que aconteceu e chamar o Facebook, chamar o WhatsApp, chamar as mídias sociais e orientar no sentido de que averiguasse o que são contas verdadeiras e o que eram contas falsas. Ao meu ver, essa eleição ela está eivada de vícios, né? Está eivada, está maculada, né? Por essas fake news. Agora nós vamos ver se realmente o TSE terá coragem de tomar uma posição dentro da lei e até mesmo impugnar o candidato eleito. Até mesmo se ficar comprovado que a sua eleição foi favorecida pelas fake news, vamos ver se realmente o TSE tem a coragem de tomar as medidas legais cabíveis nesse sentido. Agora, falando aqui do nosso estado, né? Já falamos bastante de política nacional, mas as coisas se resolvem mais a nível local. Se a gente não cuidar o que está debaixo do nosso nariz, não adianta a gente ficar discutindo muito a nível nacional. A gente tem aí um novo governador, Ratinho Júnior, que deve ter aí uma tranquilidade na Assembleia com a maior bancada. Ele fazia parte
do grupo do ex-governador Beto Richa, que não vai ter vida fácil aí nos próximos anos aí. Qual que é a sua visão aí sobre o Paraná? O que nós podemos esperar do Paraná com o governador Ratinho Júnior? Então, Rafael, talvez as pessoas estão achando assim, doutor Misael é pessimista. Não, eu vejo que não vai ter muita mudança na forma de conduzir o governo do Estado. Primeiro que as contas do governo do Estado não estão boas, né? O Estado tem problemas. Os repasses que a União irá repassar para o Estado para esse ano de 2019, né? 2019 que se achega aí, que ele vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Essa PEC dos gastos, ela reduziu praticamente muito as verbas que serão direcionadas para os estados. A economia está estagnada, a economia não cresce, não vai passar, parece que o PIB não vai passar de 2%, parece, nesse ano de 2000, ou 3% nesse ano de 2018. Então, doutor Rafael, ao meu ver, será um governo igual como todos foram feitos no Paraná, exceto, né, o desastre que foi essa última gestão do Beto Richa. Se ele fizer uma gestão um pouco melhor pior que o Beto Richa, uma gestão que respeite o servidor público, uma gestão que respeite os professores do Estado, uma gestão que respeite os servidores da segurança pública, né, que respeita a carreira do policial, já será de bom grado. Agora, não vejo que muitas mudanças, porque vários membros do seu governo foram membros do governo Beto Richa, porque ele também foi membro do governo Beto Richa. Então, não espero muitas mudanças, não. Agora, a gente tem esse jogo aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Me parece que o Francisquini não deve ir para Brasília, assumir ministério nenhum. O que a gente sabe é que ele vai ficar aqui mais a nível de Paraná. Pode ser até um presidente da Assembleia Legislativa. Foi o deputado federal mais votado, mas ele estava envolvido naquele episódio do 29 de abril, né? Que envolveu os professores. E é um aliado, né? Se tornou um aliado aí do Ratinho Júnior, né? Principalmente nesse segundo turno aí, por conta da campanha do presidente eleito Bolsonaro. Como que você vê aí essa composição aí do Francisquini, o papel do Francisquini aí no Estado? Rafael, eu vejo com grande tristeza a forma como as câmaras dos deputados dos estados e também as câmaras de vereadores, elas se portam. Salvo engano, é o artigo 30, 29 ou 30 da Constituição, que fala das competências das Assembleias Legislativas. E a competência das Assembleias Legislativas é fiscalizar o governo do Estado. Mas, infelizmente, o nosso modelo político que se foi criado, não só pós-88, mas também anterior a 88, principalmente nos estados mais ricos, é que todo mundo quer ser governo, doutor Rafael, ninguém quer fazer oposição, porque nós temos um problema muito grande, doutor Rafael, é que deputados podem destinar verba para alguns municípios. O que acontece? Os deputados que têm o poder da caneta para destinar mais verbas e que se alia aos governos, eles não exercem o seu papel, que é de fiscalizar. Então, ao meu ver, a Assembleia Legislativa, como antes, ficará com uma bancada pequena de oposição, com o PT, com o MDB, PDT, né? O PDT que vai continuar com a mesma bancada, e os mesmos de sempre que estão chegando agora irão se aliar ao governo, irão ficar ali cumprindo o seu papelzinho, que é dizer amém para o... No caso do Francisquini, ele levou uma grande quantidade junto. Ele elegeu muita gente. Então, doutor Rafael, se nós tivéssemos uma Assembleia que cumprisse o seu papel, a sociedade paranaense não teria ficado 20 anos sendo enganada pelas pedageiras, né? A Assembleia Legislativa do Estado, doutor Rafael, ela tem uma culpa muito grande em deixar o povo do Paraná pagando
um dos pedágios mais caros do mundo e sem reação alguma. O que a gente sempre ouvia é que o contrato feito pelo então governador na época, Jair Milei, é um contrato tão bem feito, salvo engano, pelo Cid Campelo, que era o deputado, que era o secretário da época, o procurador da época, salvo engano, e que esse contrato era um contrato que não deveria, que não daria para ser modificado. E você sabe que no direito administrativo tem uma cláusula exceptional de impede contratos, que essa cláusula diz que quando uma das partes não cumpriu o contrato, a outra pode rescindir. E as pedageiras nunca duplicaram nada, né, doutor Rafael? Então, voltando para a Assembleia Legislativa não cumpre o seu papel, nunca cumpriu. Se nós tivéssemos uma Assembleia que fizesse o seu papel de fiscalizar, não teríamos esse desvio de dinheiro que ocorreu nas escolas. Né? Quando, doutor Rafael, quando a Assembleia sentir que tem um fogo de corrupção, eles têm o dever de ir lá, de instalar uma CPI, de criar comissões e ir lá investigar. Então é lamentável que continuaremos com os mesmos grupinhos, ao lado do governador, ao lado mantendo a sua base no interior, e com isso o povo perde muito. Nós precisamos, nós cidadãos brasileiros, se quisermos melhorar esse país, nós precisamos fazer uma reforma política profunda. Nós precisamos limitar alguns poderes e fazer com que essas pessoas que deveriam defender os interesses do povo brasileiro, se não querem exercer o seu poder como reza a Constituição, como reza as cartas e a lei do Brasil, que essas pessoas vão cuidar das suas vidas, e nós precisamos criar mecanismo com que brasileiros que realmente queiram fazer política pelo bem maior, pelo bem comum, não pelo seu ego, pelo seu interesse, para querer se perpetuar no poder, como nós temos aí aqui no Brasil e no Paraná, pessoas que estão há 5, 6, 7 mandatos. E, na sua visão, os dois senadores eleitos, Flávio Arnes e Oriovisto, gostaria que você comentasse. Doutor Rafael, o Oriovisto é um representante do capital, um representante das empresas. Eu não vi com bons olhos a eleição dele, né? Porque ele é um neoliberal, ele é um representante do capital e não vai trazer benefícios pro cidadão, para a classe trabalhadora. Ele vai trazer benefícios para a indústria, benefício para o comércio, ao meu ver. Agora o senador Flávio Arnes, eu tenho um pouco de esperança no senador Flávio Arnes, que eu vejo ele um homem com muita ponderação, um homem com um histórico político de honestidade, né? Fez uma campanha pé no chão. Que menos gastou, né? Menos gastou, uma campanha franciscana. Então, eu tenho mais esperança que realmente o senador Flávio Arnes, pelo seu histórico de vida, pelo seu histórico de sua família, realmente ele possa defender os interesses do povo paranaense e da classe trabalhadora. Agora, o senador Oriovisto, eu vejo ele como um capitalista. Ele gastou mais do que 8 anos de salário do senador. Pois é, gastou para... Mais de 3 milhões de reais. Então, Rafael, eu digo que o povo brasileiro colocou a raposa para cuidar do galinheiro, né? Infelizmente, colocou algumas raposas, elegeram algumas raposas para cuidar do galinheiro. O trabalhador que achar que elegendo um patrão, elegendo um dono da Havan, um dono do Conder, elegendo um dono de grupos econômicos, vai defender os seus interesses, eu fico com pena, doutor Rafael. Agora, a minha preocupação, voltando para Brasília, é essa sanha que tem alguns empresários no interesse de mudar o conceito de educação no Brasil. Educação pública, gratuita, para todos os brasileiros. Essa mensagem de falar que vai fazer uma escola por... Ensino à distância. Ensino à distância para o ensino fundamental, me preocupou muito, doutor Rafael, me preocupou muito, porque eu sei que isso não é pensamento do presidente da República, isso aí é pensamento de grupos empresariais,
já com um olho no dinheiro da educação. Doutor Rafael, salvo engano, nós temos hoje no Brasil 47 milhões de alunos matriculados no ensino fundamental. Eu não sei quanto se gasta hoje, doutor Rafael, com a educação, acho que é 6% do PIB, né? 6% do PIB nacional, dos 3 trilhões, é uma fortuna que vai para a educação. E a classe empresarial brasileira da educação no Brasil, que está em frangalhos em razão dessas mudanças que ocorreu, porque o povo brasileiro não tem dinheiro mais para pagar uma matrícula de escola particular, eles estão de olho nessa forma nesse dinheiro que é destinado para a educação, e eu estou muito preocupado que nós possamos sofrer um revés muito grande, porque essa educação pública, laica, livre para todos, foi uma discussão lá de 1920, do Manifesto dos Pioneiros da Educação, lá de 30, de 32, e foi incorporado na Constituição de 37, com Getúlio Vargas, e depois na de 46, e depois na primeira lei de diretrizes de base de 53 ou 63, salvo engano, depois de 93, e hoje nós temos uma educação organizada, pública, com problemas, é óbvio, mas que nós estamos hoje praticamente com quase na totalidade dos jovens brasileiros na escola, de maneira gratuita. E isso me preocupa muito, como cidadão. Mas voltando aqui para o nosso, como diria, nosso galinheiro, né? Nossa casa aqui, a gente tem eleição em 2020, eleições aqui em Curitiba, prefeito. Dessa eleição aqui a gente teve alguns nomes que se destacaram, no caso do próprio delegado Francisquini, foi o mais votado para deputado estadual, mais de 400 mil votos, maior votação da história do Paraná. Nós temos o Gustavo Frutti, que foi o deputado federal mais votado em Curitiba. Nós temos o Ney Leprevaux, que também recebeu uma boa votação em Curitiba. Temos a Miriam Gonçalves, que também disse que tem pretensão de ser candidata. Então, Maria Vitória também. Maria Vitória, que já foi candidata na última eleição. Tem o próprio Requião Filho, que a gente não sabe como que vai ficar aí. O próprio João Arruda, que também não sabe como que vai ficar a organização do MDB. Como que se enxerga essa eleição para daqui 2 anos, que ela já começou, né? Porque o pessoal já começa a se articular aí. Eu comentei nas redes sociais a semana passada que agora... E o próprio prefeito Rafael Greca, agora nós temos que... Quem é oposição tem que ir na taboca para fazer flecha e começar a tirar as flechas no Rafael Greca, né? É isso que vai fazer a oposição agora. O Janot disse que enquanto tiver flecha, enquanto tiver bambu, vai flecha, né? Olha, doutor Rafael, eu acho que é um pouco cedo, mas esses são nomes fortes. Eu não vejo a gestão do Greca em alguns aspectos como muito positiva. Tem muitas reclamações na área de educação, principalmente na questão das creches. O município não avançou nada. O município caiu no IDEB nacional. Ele está acenando, doutor Rafael, para privatizar os postos de saúde. Ele privatizou, ele conseguiu fazer com que uma UPAs seja administrada por uma OCIP, mas o Sindicato dos Médicos agora do Paraná entraram com uma medida aí para fazer com que eles essa OCIP seja afastada, porque tem uma decisão judicial proibindo. E também, doutor Rafael, eu vejo com certa preocupação no nosso estado a questão das finanças públicas, né? Tu sabe como é que está as finanças públicas do município. E também, doutor Rafael, o município de Curitiba hoje tem uma das passagens mais caras do país, né? Ele aumentou a passagem, praticamente quase dobrou a passagem. A renovação da frota, ela está sendo muito lenta, infelizmente. Então, ele está fazendo uma gestão sem avanços. O que está avançando
na gestão do atual prefeito Rafael Greca, é asfaltar a cidade. Ele está conseguindo fazer realmente asfaltar, mas nós tivemos uma experiência aqui no Paraná, que foi em Curitiba, que foi o ex-prefeito Luciano Dutti, que asfaltou a cidade praticamente aí um ano antes da eleição e não se elegeu. Eu tenho certeza que os números do Gustavo em relação aos números do Greca em todas as áreas, tanto na construção de moradia, tanto na educação, tanto na saúde, os números do Gustavo eles são bem melhores que o do Greca. Agora, alguns candidatos, nós temos que esperar para ver. Eu tenho assim uma visão que um nome muito forte é o Nele Prevot. Nele Prevot, quase se elegeu, né? Quase se elegeu, né? Ao meu ver, usaram muita fake news contra ele na campanha, né? Última campanha para prefeito de Curitiba, e agora, a partir da semana que vem, a oposição com certeza irá voltar todas as suas flechas para o atual prefeito de Curitiba e as cobranças até a próxima eleição, 2020, 2022? 2020, né? 2020, né? Prefeito é 2020, prefeito vereador. 5 de outubro de 2020, né? Daqui 2 anos, né? E que o prefeito irá agora sofrer. E ele teve uma derrota eleitoral, porque a Cida não conseguiu se eleger, o candidato ao Senado o governador, dele, né? O candidato ao Senado dele, que foi o Canziani, não conseguiu se eleger, o Marcelo Richa, que é o filho do Beto Richa, não conseguiu se eleger, então ele... O principal candidato dele, que foi a deputada federal, estadual, Pierre Petruzzello, que é o presidente da Câmara, também não conseguiu se eleger. O principal vereador que fez oposição a ele, o Goura se elegeu. O Goura, né, o vereador Goura, foi que se elegeu com 35 mil votos. Então, que se prova que realmente esse modelo aí que está implementado na cidade, esse modelo de administração, não está, o povo curitibano não está muito feliz não com o prefeito Rafael Greca. E falamos em vereadores, como que se analisa hoje a Câmara dos Vereadores de Curitiba? A gente tem aí poucos vereadores fazendo questionamentos. Vamos perder o Goura, né? O Goura vai assumir. Um bom vereador, o Goura. Eu acredito que pelo trabalho que ele fez como vereador, que credenciou ele a se eleger a deputado. Como que você enxerga a atuação na Câmara Municipal dos Vereadores? Doutor Rafael, a Câmara de Vereadores, ela padece dos mesmos erros que as Assembleias Legislativas cometem. Qual que é? Se aliam ao prefeito, todo mundo quer se aliar ao prefeito para conseguir aprovar mais ofícios para trocar lâmpada, para tapar buraco, para fazer pequenas obras, asfaltar o seu bairro. Enfim, doutor Rafael, os vereadores de Curitiba e do Brasil de norte a sul, eles não leem a Constituição, eles não sabem que ali eles têm o papel de fiscalizar, doutor Rafael. O papel deles é fiscalizar as contas públicas. O vereador Goura, ele andou apontando algumas inconsistências em algumas licitações em Curitiba, salvo engano, ele fez 60 ofícios à Câmara, à Prefeitura de Curitiba, pedindo informação sobre algumas licitações que foram feitas sem algumas escolhas de algumas empresas que foram escolhidas sem licitação. Esse é o papel do vereador, doutor Rafael. Os vereadores têm que tomar ciência que eles precisam saber como que está sendo usada as verbas da educação, as verbas da saúde, o porquê hoje, porque há 2 anos atrás um prefeito conseguiu construir 10 mil moradias para a cidade, porque hoje o atual prefeito não conseguiu fazer nenhuma moradia para a cidade, o porquê que os índices da educação básica no município de Curitiba está caindo. Então, aí sim, doutor Rafael, que cabe um papel importante de cidadania, de um homem que é eleito para representar o povo de Curitiba e ir lá e fazer essa oposição, fazer essas cobranças de fiscalizar o prefeito
como reza a Constituição. Afinal, a nossa democracia, ela diz que nós somos 3 poderes, né? O judiciário que julga, o legislativo que fiscaliza e o executivo que administra, né? A União, os estados e o município. Agora, infelizmente, os nossos vereadores, eles não querem, doutor Rafael, eles não querem ser oposição, eles querem ser situação, porque para eles acham mais importante levar pequenas obras e fazer pequenas obras nos seus bairros e ali criar um curral eleitoral e ficar 5, 10 mandatos. Mas não cumpre o seu papel constitucional, que é fiscalizar o executivo. Tá aí a resposta. 17 vereadores se candidataram a deputado estadual. Desses 17, só o Goura se elegeu. Até mesmo o Pier Petruzzello, com a máquina da prefeitura, com a máquina da prefeitura, não conseguiu se eleger. O que prova que eles realmente não estão cumprindo com o seu papel, que é fiscalizar o prefeito. E em 2020, em que lugar o doutor Mesael estará? Doutor Rafael, que pergunta, viu? Me pegou aí de... Então, doutor Rafael, eu venho construindo a minha trajetória política, né, aqui no Paraná. Para quem não me conhece, eu sou um ex-boia fria, que se tornou advogado, né, e sou de uma família muito pobre, de pequenos agricultores, e foi a educação que me transformou esse cidadão simples do interior em um advogado com muita vontade, doutor Rafael. Eu tenho 50 anos, mas eu tenho muita vontade de ver esse país no nível social, no nível intelectual, principalmente com educação de mais qualidade. Doutor Rafael, quando eu vejo as nossas crianças sem uma escola de qualidade, quando eu vejo matérias de crianças ainda estudando no chão, sem cadeiras, de eu ver o meu município que eu moro hoje, que é Curitiba, caindo nos níveis de educação básica, nas análises que são feitas lá pelo Ministério da Educação, eu fico muito triste. E eu culpo sempre a classe política. Eu culpo sempre a classe política porque a gente vê que nós vemos aí um grupo de servidores públicos desorientados, desalentados, porque não estão recebendo a proteção que deveriam receber para exercer a sua profissão com dignidade. Eu vejo, doutor Rafael, eu vejo com muita tristeza quando professores, quando servidores da saúde, quando servidores de outras áreas têm que ir para a porta de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia, lutar por aquilo que lhe é de direito. Porque nós precisamos manter o Estado, em algumas áreas do Estado, na mão do Estado. Saúde, segurança e educação tem que ficar na mão do Estado. E esses servidores, eles têm que ser bem tratados, porque, principalmente o professor, nós precisamos de dar uma guinada na forma que nós tratamos os nossos professores do Brasil. Eu sou um cidadão que eu sou muito grato. Para mim, Mesael Caetano dos Santos, advogado, militante político, para mim, a profissão mais importante nesse país, em qualquer sociedade, é o professor. Sem bons professores, sem professores graduados, pós-graduados, sem professores vocacionados, nós não teremos uma sociedade melhor. E cabe sempre àquele que administra o serviço público fazer com que esse grupo de cidadãos tenham um papel preponderante na sociedade. Doutor Mesael, obrigado. Obrigado. O canal está aberto para você, TV Transamérica, Rede Transamérica, e vamos nos falando aí na sequência aí com outras oportunidades de entrevista. Obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, que esse país tenha paz. Você que nos acompanhou, um grande abraço e segunda-feira que vem estaremos novamente ao vivo.
luxo, classe, sofisticação, exclusividade e muito bom gosto. Edson Edel, alta costura, tradição desde 1997. Especializada em vestidos de noivas, debutantes, formandas e social em geral. Estilista próprio. Edson Edel, Brilho das Estrelas, Rua Marechal Deodoro, 1555. Telefone 3029-9280.